Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância. Espero que vocês já estejam nos acompanhando, já esteja inscrito no nosso canal, porque tem muita aula bacana para você compreender e entender não só a língua portuguesa, mas também outros conteúdos, outras disciplinas. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre concordância verbal. Então, concordância verbal é o quê? Então, esse é o desafio dessa nossa aula e a pergunta, né? Você se lembra o que é concordância verbal? Venha relembrar comigo. Então, agora nós vamos começar a relembrar o que é concordância verbal, mas antes eu retomei aqui outros conceitos. Acompanha na tela comigo. O que é sujeito? O que é verbo e o que é predicado? Você se lembra desses conceitos? O sujeito é sobre quem nós afirmamos algo dentro de uma oração. O verbo pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza dentro de uma oração. E o predicado é aquilo que nós afirmamos sobre o sujeito. Dá uma olhadinha nesses exemplos aí. Os alunos estudaram para a prova. Quem é o sujeito? Quem pratica a ação ou sobre quem nós afirmamos alguma coisa? São os alunos. O verbo estudaram, esse verbo ele é um verbo de ação, porque ele indica uma ação. E o predicado é aquela afirmação que nós fazemos sobre o sujeito. O que nós afirmamos? Que eles estudaram para a prova. Então, tudo que a gente fala sobre o sujeito é o predicado da nossa oração. Lembrando que o predicado começa lá no verbo, estudar. Então, primeiro nós relembramos o que é sujeito, verbo e predicado. Agora, nós vamos entender quais são as principais regras de concordância verbal. Quando nós temos um sujeito simples, que está no singular ou no plural, esse sujeito ele precisa concordar com o verbo. Então, veja bem, o menino brinca no parque. O sujeito é o menino, sujeito simples porque tem só um núcleo que é menino. Nesse caso, o verbo brinca também precisa ficar no singular. Então, uma das primeiras regras de concordância é que o sujeito ele vai determinar se o verbo vem no singular ou no plural. Então, se eu tenho um sujeito simples, o meu verbo vai ficar no singular. Simples e no singular, o meu verbo vai ficar no singular. Agora, eu tenho um sujeito simples, mas está no plural. Os meninos brincam no parque. Agora, eu tenho mais de um menino, eu tenho os meninos, está no plural. Então, o verbo também tem que ir para o plural. E esse Mzinho aqui no final do verbo brincam mostra para mim que esse verbo está no plural, conjugado na terceira pessoa do plural. Eles ou elas brincam no parque. Eles ou elas são quem? Os meninos. E aí nós retomamos lá os pronomes, lembram? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí, ele é o menino, brinca no parque, terceira pessoa do singular, né? Eu, tu, ele, terceira pessoa. Eles, os meninos, terceira pessoa do plural, brincam no parque. Então, o sujeito vai determinar se o verbo vem aqui no singular ou no plural. E o verbo, ele precisa concordar com o sujeito. Essa é uma das nossas regras de concordância verbal. Sujeito composto, quando eu tenho dois ou mais núcleos. Antes do verbo no plural. Maria e Pedro viajaram juntos. Depois do verbo, o verbo pode concordar com o primeiro núcleo ou ir para o plural. Chegou a diretora e os professores. Vocês estão vendo que agora o verbo veio antes e aí ele pode concordar só com o primeiro sujeito que a gente tem aqui, que é a diretora, ou então chegaram a diretora e os professores. As duas formas estão corretas. Regra 3. Quando nós temos um sujeito coletivo, mas a palavra está no singular, indicando um grupo de pessoas, o verbo vai ficar no singular, mesmo que o coletivo represente várias pessoas. E muita gente confunde isso, né? A equipe ganhou o campeonato. A equipe é um grupo de pessoas, mas aqui nós temos uma palavra no singular, equipe. Então, esse verbo
Mesmo se referindo a um grupo de pessoas, mas essa palavra estando no singular, ele também fica no singular. A equipe ganhou e não a equipe ganharam. Muita gente faz esse tipo de confusão, não é? Sujeito indeterminado, que é aquele que não tem um sujeito explícito. Verbo na terceira pessoa do plural ou com si mais o verbo no singular. Falaram muito sobre você. Quem falaram? Não sabemos. Então, nesse caso, falaram ou não falam, né? Falam muito sobre você. Nesse caso, o verbo vai ficar na terceira pessoa do plural, como se fossem eles ou elas, né? Agora, quando ele tiver se, precisa-se, aluga-se, busca-se. Então, nesse caso, o verbo é impessoal e ele vai ficar no singular. Tá vendo? Quando ele vier acompanhado do se. Verbo haver e existir. O verbo haver, no sentido de existir, sempre fica no singular. Há muitos livros na estante e não havem. Inclusive, não existe isso aqui, né? Então, ó, há muitas pessoas neste lugar, há muitos livros na estante, há muitos fiéis na igreja, sempre no singular. Há. O verbo existir concorda normalmente. Existem muitos livros na estante. Então, vocês estão vendo que quando é o verbo há no sentido de existir, ele fica no singular. O verbo existir, não. Ele vai concordar, então, aqui com livros e vai ficar no plural. Ou, se fosse, existe um livro na estante, no singular, né? Então, nessa aula, nós relembramos algumas regras de concordância verbal. Também retomamos o conceito de sujeito, de verbo e de predicado. Eu espero que você grave essas regrinhas, faça suas anotações, para quando ficar em dúvida, dar uma olhadinha. Às vezes nós ficamos em dúvida mesmo, é normal, mas se a gente começar a estudar, se nós começarmos a olhar nas anotações, prestar atenção, nós começamos a tirar essas dúvidas e ficar craques na concordância verbal. Então, eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá!